Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixar aí também minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo, tá bom? Hoje vamos de resenha opinião com esse livro maravilhoso, Irmãs da Revolução. É uma antologia sobre ficção especulativa com a vertente voltada para o feminismo. E eu estou paulatinamente, quem acompanha o canal sabe, fazendo essas mini resenhas dessas histórias. Eu falo que são contos, mas não necessariamente contos. Pode ser um artigo, um texto comum, só que aí eu uso muito essa expressão, mas aí não necessariamente que todas as histórias sejam contos. Tem também artigos, né? E aqui são autoras diversas, algumas já partiram. A história que eu vou falar um pouco a respeito sobre hoje é de uma autora que já partiu. E eu achei bem interessante esse projeto, bem engajador, porque no sentido também de resgate, né? De trazer essas autoras que por vezes na contemporaneidade já não são tão lidas, já não são tão comentadas de tanto expoente, até porque algumas já partiram, mas que no seu tempo foram muito importantes para refletir, né? Principalmente sobre essas causas que vão perpetuar a humanidade desde que a humanidade estiver aqui, no sentido de refletir sobre nossas demandas, né? A demanda da mulher. E a história que eu li, ela se chama As Mães da Ilha Tubarão, né? E é interessante esse título por si só, instigante, porque quando a gente pensa numa ilha, Tubarão, a gente pensa num lugar isolado, cercado, mas que ao seu redor tem uma fauna muito perigosa, que é de tubarões, né? A ilha por si só ela já mostra um isolamento por sua arquitetura, uma espécie de aprisionamento, não que necessariamente o fato de ser uma ilha demanda prisão, mas já demanda também um isolamento e muito mais ainda com esses tubarões, né? Quem escreveu essa história foi aqui, a Kitty Reed. Ela partiu, eu acho que em 2017, e aí eu fiquei pensando no que essa história contava e talvez o que a autora quisesse nos contar, né? A protagonista, ela começa a história contando que está nessa ilha e ninguém foge de lá. É um chanté Dilf, acho que se pronuncia assim, não tenho certeza. E porque quem tenta fugir acaba desaparecendo e ninguém sabe o que acontece com aquela pessoa, né? Aparentemente não fica evidência de algum corpo. Então a gente não sabe se a pessoa morre através mesmo dessa empreitada de fuga no mar e acaba morrendo na boca do tubarão, ou se de alguma maneira essa pessoa, ela quando descoberta na fuga, ela é levada para algum lugar, ou ela é morta, e aí o corpo é levado para algum outro lugar, ou até mesmo dentro da ilha, e aí não existe aparentemente informação a respeito disso, né? Então por si só já é uma história que faz pensar, né? Porque se a gente pensar que um sistema prisional, um isolamento obrigatório é ruim, mas ali a pessoa ainda tem uma esperança de uma sobrevivência e talvez, quem sabe, a esperança de uma liberdade. Quando não existe esse resquício de liberdade ou de sobrevida, será que as pessoas que estão lá,
elas sentiriam esse impulso para saírem dali, né? Porque apesar de uma prisão física, não demanda uma partida eterna como a morte, né? E eu acho que isso é muito interessante, se a gente pensar a respeito disso. Aquelas mulheres, elas vivem lá, isoladas, com a rotina mesmo prisional, mas à noite elas percebem outros rostos que durante o dia talvez elas não percebam tanto, que são das suas captoras. E é engraçado porque a autora coloca que aquele rosto que ela vê da captora, no caso ali um papel talvez de uma guarda, que exerce um papel de vigilância, esses rostos por vezes se fundem e a protagonista ela vê o próprio rosto naquela captura, né? E não fica claro também porque na vivência e na fala da protagonista, quem as prendeu, o que motivou a sua prisão, por que elas estão lá? Elas estão lá porque elas são destinadas a, em algum momento, como mulheres, mães, a terem o destino de estarem presas, encarceradas, ou de fato não é uma questão de destino. E elas estão lá porque elas fizeram algo que aí, como punição, elas são levadas presas a essa ilha. E a história começa a falar um pouco sobre outras protagonistas, né, sempre no olhar dessa narradora, e ela fala um pouco sobre cada uma, o porquê estão ali, o que fizeram, o que envolve aquela prisão, o que motiva elas, o dia a dia delas, porque todo mundo precisa dessa motivação diária para o existir, para o viver, para o estar bem. E aí no aspecto que eu falo lúcido mesmo da vida, né? Toda a vida ela precisa ter um sentido. De uma pessoa livre ou encarcerada, ela precisa ter um sentido para estar. Né? Quando ela perde esse sentido, aí a gente vai ver uma situação social de anomia, em que muitos vivem uma vida autodestrutiva, a ponto de desencadear um final morte, ou mesmo a anomia mais grave, que é aquela cometida através do suicídio, né? E é interessante porque nesse dado momento a autora ela já vai falando sobre essa maternidade. E a protagonista ela lamenta porque esse processo de maternidade é irreversível. Diferentemente de muitas outras coisas em que ela pode desistir, abdicar ou deixar para trás, a maternidade não. E eu vi que esse ponto dessa história, quando a autora coloca essa maternidade como irreversível, lamentavelmente, foi muito criticado. E eu vou falar depois um pouco sobre o que eu imagino, o porquê desse burburinho na época, dessa questão do... que eu suponho, né? Dessa crítica em relação à maternidade irreversível, e porque eu imagino a Kitty ela trazendo para nós leitores esse dado, né? O porquê ela fez questão de lamentar essa maternidade. A história vai se passando e num dado momento a nossa protagonista, ela meio que revoltada, meio que irritada, ela se coloca como uma deusa diante da família, porque ela é casada, tem um esposo, tem filhos, é uma típica dona do lar, até por vezes frustrada com aquela função, com aquela vida rotineira, em que vive para o marido, para os filhos, e aí ela se coloca diante da família como deusa, e diz que tem que ser idolatrada, tem que ser amada, tem que ser respeitada, e a sua família perplexa, elas aceitam, né? Ficam muito assustados com essa postura da mãe, mas aceitam. E é interessante porque a história vai se desenrolando e aquele marido, num dado momento, ele tenta buscar abrigo e refúgio e socorro no abrigo dos homens maltratados. Mas essa empreitada dele não é bem sucedida e ele acaba sofrendo uma sanção, uma punição
por causa dessa atitude. A história continua e num dado momento aquele marido, por algum motivo, já não surge mais, não está mais presente nessa narrativa e os filhos crescem, passam um lapso de tempo e aquela mulher, ela se vê só, né? E dentro dessa solidão, ela é apenada e aí o que é mais instigante nessa ilha é porque todas as presas que estão lá, elas sofrem não a prisão por tempo determinado ou um cumprimento mínimo ao máximo, não, isso não acontece. Elas sofrem de prisão perpétua. O que motivou, como eu disse no início da história, elas estarem ali presas, a gente não sabe se é um destino, se é uma questão mesmo de factual, de algo que elas fizeram, transgrediram como mães, mas elas têm, infelizmente, essa pena muito severa, né? É como se para elas a ressocialização, que becada, né? Quando na formulação dos delitos e das penas, falava também desse caráter da pena, que ela tem um caráter punitivo, mas também de ressocializar, né? E trazer de volta aquele indivíduo à sociedade, não é permitido nessa Ilha Tubarão. Eu vou ler um trechinho dessa história, para vocês pensarem um pouco a respeito, para finalmente eu trazer essa questão da maternidade reversível. Especulações que eu estou fazendo em cima dessa proposta. E diz assim: nós falávamos a respeito disso quando vivíamos no mundo. Nós filhas, que também éramos mães de filhos pequenos, conversávamos sobre nossas mães, conversávamos muito sobre isso, conspirávamos. Não vamos ficar daquele jeito, juramos. Nós nos mancomunamos com nossas próprias filhas. Prometam-nos dizer que se começarmos a ficar daquele jeito, e elas prometeram. Vamos dizer sim. No 40º aniversário de sua mãe, CSB acidentalmente lavou o bolo. Completando sua mãe, EBM disse: devia haver uma ilha em algum lugar cercado por tubarões. Bem diante dos nossos olhos, o chantier de fru brotou e passou a existir. Olhamos para ele e nos maravilhamos. Lembre-se, ela ainda estava no mundo conosco. O chantier de fru foi projetado com ela em mente, não nós. Enquanto ela vivesse, podíamos manter nossa posição. Agora ela se foi. Agora estamos nas primeiras fileiras e o chantier de fru, admita, sempre foi apenas questão de tempo. É como se a autora ela colocasse aqui o caráter de destino, né? Para aquela prisão, para aquele isolamento. Quando eu pensei a respeito dessa maternidade irreversível, quando o texto e a Kitty coloca isso para nós, é uma crítica muito severa, né? Ao parir, ao ser mãe, porque coloca como um dado biológico, mas também social. E eu acredito que por isso houve muitas críticas, pelo caráter mesmo da maternidade biológica, que é fato, só mulheres podem parir, como também só homens podem ser pais, no sentido biológico do termo, mas tem uma questão social também, né? Desde que o mundo é mundo e as sociedades existem, existe essa questão dos papéis que o homem e a mulher exercem na sociedade. E a maternidade, muito mais do que a paternidade, ela é encarada como algo que toda mulher necessariamente nasce para tal, né? Então é como se fosse uma questão assim: você é mulher, então intrinsecamente você já está preparada para ser mãe. Seu destino é esse. Quando na verdade, apesar de ter o aspecto biológico, a maternidade como a paternidade, as relações de uma maneira geral, elas são um projeto de construção. Uma mulher que nunca teve um filho, ela não sabe o que é ter um filho e ser mãe se ela não teve, né? Ela pode até, por uma questão de vivência, por
ter vínculos familiares e conviver com crianças e com outras mães, ou até mesmo vínculo trabalhista, ela pode perceber essa maternidade, mas ela de fato só vai entender integralmente quando tiver. E ela não vai necessariamente rapidamente assimilar esse processo. É uma construção que se dá na concepção, nos meses que a mulher está gestante e até o parir. E depois dessa parida do menino, é todo um processo de aprendizado. Não é verdade, pessoal? Todo mundo sabe disso. Mas eu imagino que a Kitty, ela critica essa questão porque talvez, aí eu não sei se ela como mulher, ela não se via como mãe, e refutava um pouco essa coisa que a sociedade coloca, que a mulher necessariamente ela tem esses valores, ou que ela vai ter essa capacidade já intrínseca nela. E muito do movimento feminista, pelo menos em sua base, ele tentava romper com alguns papéis que socialmente eram oferidos à mulher, como o ser esposa, o ser mãe, o ser do lar, né? Então eu entendo o porquê dessa crítica da Kitty em relação a essa maternidade, por ser reversível, né? Como tudo na vida a gente pode abdicar, mas ter um filho não. Até pode uma mulher desprezar o filho, colocar para adoção, não querer exercer, mas a questão biológica mesmo do parir, ela não pode reverter, né? Então eu acredito que por isso a autora fez essa ruptura, que se mostrou na época muito severa, até porque se a gente pensar que o movimento por si só feminista ainda estava, né, em crescimento, né? Foi uma outra época, né? Estamos no século XXI, 2023, e hoje as pessoas aceitam muito bem essa ideia, mas eu imagino que na época que a autora escreveu essa história não, né? Mas eu entendo também que é uma questão muito do movimento para romper com esse papel social que era imposto à mulher, né? Aí eu entendo a crítica da autora, eu entendo a crítica social, mas a gente sabe que o movimento por si só no início foi muito radical e ainda hoje infelizmente, mas eu acho que com o tempo já diminui um pouco algum radicalismo e talvez algumas pessoas tenham uma visão até mais branda sobre essa questão do feminismo, né? Eu gosto de dizer às pessoas amigas que eu não gosto do embate homens e mulheres. Não devemos encarar os gêneros como inimigos, né? Acho que os papéis são diferentes. Acredito sim na importância dos papéis e acho que cada um exerce um papel. Mesmo que alguém não aceite ou não queira, ninguém é obrigado, né? Cada um vai exercer aquele papel que quer na sociedade. Mas eu entendo o porquê dessa crítica, mas acho que foi talvez uma visão muito radical no início, tanto da autora como de quem leu sua obra e tentou compreendê-la. Não sei se hoje a visão dela seria a mesma, como a nossa visão de sociedade talvez não seja mais a mesma, né? Achei bem interessante a proposta, gostei muito da história. Essa é a terceira história que eu leio desse livro e quero dar sequência, tá bom? Foi uma história hoje mais curtinha, gostei muito e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!